Gravação iniciada. Boa tarde a todos os alunos, sejam bem-vindos à nossa aula sobre Helena de Troia. Hoje a gente vai fazer um debate se Helena era culpada, inocente. Vamos fazer um percurso por Homero e vamos acabar lá em Virgílio. Aí vocês vão pensar, como assim vamos acabar em Virgílio? O Érico vai nos contar. Então, quero dar boas-vindas a vocês que estão participando da aula ao vivo. Quem não pode estar ao vivo vai poder assistir a aula gravada. E quero dar as boas-vindas, sobretudo, ao professor Érico Nogueira, que está mais uma vez aqui no meu espaço. Érico, seja bem-vindo. É sempre Obrigado. um prazer a gente misturar a tua área de poesia, literatura com história. Quanto mais a gente trabalha juntos, mais eu tenho certeza que é necessário isso, porque a gente pensa que a história vem de um lugar só e, na verdade, tudo que eu conto aqui para os alunos, as fontes são infinitas praticamente, né? E uma fonte muito interessante é justamente a poesia antiga, os textos antigos. Então, seja bem-vindo para falar sobre Helena, sobre as mulheres na Grécia. Muito obrigado, Alessandra, pelo convite. É um prazer estar aqui com os seus alunos, esses que podem assistir ao vivo, e também, evidentemente, com os que verão a aula gravada depois. Muito obrigado, estou sempre à disposição. Obrigada, Érico. A gente então vai fazer um debate sobre Helena. É uma aula, mas é um debate. Questionando algumas posições que a gente encontra dentro da Ilíada de Homero, questionando algumas coisas sobre a mulher na Grécia Antiga. Então, como é que a gente preparou essa aula? Nós vamos começar falando sobre como era o papel da mulher na Grécia Antiga, para depois ver como é que se formaram esses personagens que vão refletir o que era a sociedade grega. A gente costuma dizer que Homero foi um grande educador dos gregos, não é isso, Érico? Justamente, né? Homero é chamado de o grande educador da Grécia, porque os meninos aprendiam não só assim, quando o alfabeto foi criado efetivamente e passou-se a escrever com mais frequência, não é? Homero, então, era o principal livro-texto dos meninos. Eu estou falando meninos porque as meninas não iam para a escola, né? Era o principal texto dos meninos no que seria hoje o colégio, tá, na época, ou seja, nas escolas de retórica, que eram os antigos colégios, né? E então os meninos aprendiam não só a ler e escrever com Homero, mas também aprendiam a sentir e pensar com Homero. Ou seja, todos aqueles personagens, né? Personagens, então, olha aqui, personagens masculinas e femininas, tá? Todos esses personagens eram modelos de conduta e pensamento. Então, assim, toda a complexidade do real, né, os alunos entravam em contato com essa complexidade do real por meio de Homero. Então, é por isso que a gente diz que Homero é o grande educador da Grécia, tá bom? Exato. Então, essa é a importância da gente trazer um pedaço, da Ilíada. Claro que hoje é uma aula de cerca de 1 hora, então não temos como falar sobre tudo da Ilíada, mas nós extraímos alguns trechos, e a ideia é hoje a gente fazer esse, apanhado, sobre, a visão da mulher dentro, da Ilíada, principalmente com uma personagem, Helena, e depois trazer Helena para outras personagens, porque nós vamos ver no final da aula que Helena acabou sendo modelo, acabou virando modelo direto ou indiretamente, não é mesmo, Érico? Para outras heroínas e personagens importantes da história, certo? Não, sem dúvida. Eh, essa aula serve também para dar uma base para aquilo que nós vamos ver no curso que será ministrado pelo professor Érico, que serão 4 aulas. As aulas ao vivo começam na próxima quarta-feira, dia 22 de outubro. Será quarta e quinta, quarta e quinta. O curso é sobre
o amor de Dido e Enéas, a rainha e o herói. A Dido, a rainha de Cartago, e Enéas, que é o grande personagem da Eneida de Virgílio. Então, por isso que eu falei que hoje a gente vai fazer, lá no final da aula, um paralelo com Virgílio, para ver como é que isso vai depois ficar um a seguir cenas do próximo capítulo para o curso com o professor Érico. Bom, nós preparamos alguns slides, eu vou colocar. Na verdade, tem mais texto do que imagem, mas a gente acha importante deixar para que facilite vocês na hora que a gente for ler os trechos e tudo mais. Eu vou compartilhar aqui. Tá passando, Érico? Tá Tá passando, sim. passando. Tá bom, obrigada. Bom, então, Helena, vítima ou inocente de um rapto, esse é o nosso tema principal de hoje. Já apresentei o Érico, mas, em linhas gerais, o Érico é poeta, aliás, um grande poeta. Eu já escutei que ele é um dos maiores poetas do Brasil hoje. Parabéns, Érico. É um orgulho ter você dentro aqui, da nossa plataforma, receber você Obrigado. com essa todo esse respaldo que você tem, técnico, de poesia, tá? Ele é professor, da USP, opa, não, Da doutor Unifesp. pela USP, é isso, Érico? Quer se apresentar? Isso. Acho que fica mais fácil, né? É mais fácil. Então, eu estudei na USP, fiz filosofia, depois clássicas, grego e latim, no mestrado, doutorado. Estudei na Itália, fiquei um ano e meio mais ou menos, na Sapienza, em Roma. Depois, isso no doutorado. Depois, no pós-doutorado, eu estudei em Oxford e depois dei aula em Oxford também um semestre. E, e é isso. E sou poeta, então professor de latim e grego na universidade. Universidade Federal de São Mesmo. Paulo, Unifesp. O Érico tem, esse dom de conseguir ler a Ilíada, a Odisseia e a Eneida na língua original, né, Érico? Não, não, é estudo, né? Assim como um arquiteto ou engenheiro ou o advogado Exato. tem a sua especialidade, eu tenho a minha. É simples assim. Exato. E isso é importante até a gente falar, sobre isso antes da gente dar início, Érico, porque a gente sabe que a tradução é uma coisa complexa. Nem sempre a gente tem a mesma palavra para definir aquela que foi escrita no texto original. Então, é bem importante, esse estudo da língua original para o entendimento geral do texto, não é isso? Certamente. E é por isso que, em geral, há muitas traduções disponíveis. Da Eneida, não muitas, mas da Ilíada e da Odisseia, há muitas traduções em português que estão disponíveis. Então é interessante escolher uma tradução sempre com muito cuidado. Em geral, eu indico a tradução do Frederico Lourenço, não porque seja mais bonita. Ela não é mais bonita, mas É ela é essa, mais né, que eu tenho precisa. aqui comigo, né? É esta, exato. Ela é uma tradução mais precisa. Então, do ponto de vista poético, ela não é a melhor, mas do ponto de vista do conteúdo, da exatidão da tradução, ela é a melhor. Então, é por isso que, em geral, a gente usa essa tradução quando o assunto é conhecer, quando o objetivo é conhecer o texto, ter um primeiro contato com o texto. Então, essa tradução acaba sendo melhor por ser mais exata. Obrigada, Érico. Depois a gente escreve para vocês no chat, as traduções, da Ilíada, da Odisseia e da Eneida também E a da gente Eneida, sugere uma, né, Érico, claro, tá? Bom, então claro. vamos lá, Érico, porque está todo mundo curioso para saber sobre Helena de Troia. Vamos lá. É assim, é interessante a gente falar sobre as mulheres, na Grécia Antiga, porque, na verdade, a mulher na Grécia Antiga não tinha vez, né? A mulher na Grécia Antiga ela tinha que cuidar do oikos, né? Cuidar da casa, da administração do lar, né? O homem cuidava da guerra, cuidava da administração e da política fora de casa, e a mulher estava relegada ao ambiente familiar. Eh, e os gregos achavam que todas as desgraças, todas as dores, tudo da humanidade tinha vindo das mulheres, né? Já Certo. começa lá com a nossa Pandora, não é mesmo, Érico? Que, É, não, que não,
foi ela que abriu a famosa, o vaso ou a caixa, de Pandora, onde estavam todos os sofrimentos. Então, a gente, tem isso já, muito, eh incutido na mente grega, que a mulher é portadora de desgraça, é portadora de coisa ruim, né. Quando a gente vai falar de Helena, a gente vai falar de uma mulher que deu, que foi o estupim para a Guerra de Troia, que é a guerra talvez a mais famosa falada, de todos os tempos. Mesmo quem nunca estudou, Grécia, antiga, já ouviu falar alguma vez em Guerra de Troia, no cavalo de Troia e tudo mais. Então, essa era a visão, feminina, né. Era uma sociedade que era baseada na submissão da mulher, né. Se a gente for comparar com outras sociedades, naquele momento, porque, eu gosto sempre de dizer que, na linha do tempo, não é que um veio antes, o outro depois. A gente tem, nesse mesmo mundo grego, em paralelo, o mundo egípcio acontecendo, o mundo hitita acontecendo, o mundo dos etruscos acontecendo. Nas outras sociedades, se a gente for pegar essas que eu nomeei agora, eh, as mulheres tinham mais liberdade. Se a gente pega a sociedade egípcia, a mulher poderia virar faraó, ou seja, poderia chegar ao cargo máximo, político e religioso, da sociedade. Isso não acontecia na Grécia, não é mesmo, Érico? Isso não tinha condição de acontecer. Não, não acontecia mas por uma feliz ironia, veja você, o que que organiza o nosso mundo de hoje, né, que é o grande problema, a dor e a delícia de todos, né, é a tal da economia. Então, por uma ah, feliz ironia, o oikos, não é, que era a casa, então que a mulher devia administrar, né? Então, por uma feliz ironia, né, é a mesma é a raiz oikos, é a raiz que deu o eco de economia. Então, que economia é o quê? É a lei, o regramento da casa. Então é interessante como só como Interessante. Não, curiosidade para os alunos, né? sim, Então só como curiosidade, então, aquele ambiente que a mulher regrava e regulava e que era o seu espaço específico na Grécia antiga, né? O oikos, né? Por uma feliz ironia, então, a raiz desse nome, oikos, que significa casa, né? É justamente o étimo, não é? É a raiz, é a origem, de né? economia. Do eco de economia, entendeu? Então, só para dar uma. É Não, é muito interessante isso muito aí. bacana você comentar isso, né, Érico, porque assim, é é uma feliz ironia mesmo, como você É, falou, né, porque é. porque na verdade, é uma economia doméstica aquilo que ela fazia, né, porque a mulher na Grécia Antiga, esse cuidar do lar era em todos os âmbitos, né. Ela cuidava dos filhos, ela cuidava, das servas, como que deveria ser feito o trabalho, cuidava do que seria a alimentação, de tudo. Então, O de dinheiro certa também. forma, era a economia doméstica. Não, é isso mesmo. A economia, então, é o regramento do lar, o regramento da casa. Nomia é nomos, vem de lei, né? Então, assim, Uhum. é a lei, o regramento, a organização da casa. Então, é interessante. Quando os políticos dizem colocar a casa em ordem, então você já entende que vai ter. Vai, a economia vai Economia em sofrer. ordem, Tá? tudo certo, colocar a casa em ordem, porque a economia veio de casa. É isso mesmo, é justamente isso que significa. Muito bacana. Bom, e aí, por fim, né, que as mulheres elas eram amadas e respeitadas somente se elas se dedicassem, à casa, né. E elas não participavam da vida pública, se a gente for assim, não participavam de nada da vida pública. As únicas que participavam da vida pública eram aquelas que eram prostitutas, né, aquelas que não Isso. eram, a mulher dedicada do lar, né. E toda essa perspectiva de como era, o ambiente feminino da Grécia Antiga vai, dar base para as narrações mitológicas que vão aparecer não só em Homero, mas em outros textos também, né. E aí a gente pega 2 modelos, bem diferentes de mulheres gregas, Helena e Penélope, né.
Helena vai ser aquela a infiel, a sedutora, a perigosa, aquela que causou todos os males do mundo com a guerra de Troia, que fugiu com pares, largou o marido, roubou o marido, né? Fez tudo que era de ruim, deixou os filhos, né, Érico? Que isso é forte também, né? Porque Fortíssimo. ela não deixou só o marido, né? Ela deixou os filhos também. Então, essa é a Helena. Em contrapartida, a gente tem Penélope, que é o exato contrário, né? Que é o símbolo da devoção, da submissão ao marido. Ficou lá tecendo, esperando Odisseu ou Ulisses, como a gente vai usar na língua latina, né? Vai estar lá tecendo, esperando, e ela desmanchava aquilo para nunca acabar e não se casar com outro homem. Então, são dois modelos femininos da mulher grega. Tanto, a gente tem dentro desses modelos algumas contradições, não tem, Érico? Não, tem muitas. Mas é interessante, primeira coisa, é interessante a gente pensar que ah, porque a mulher, ok, a mulher é a causa em certa visão grega, ela é a causa de todas as desgraças, algo que começa já lá com o mito da caixa de Pandora, o vaso de Pandora, etc. Ok, mas veja, numa sociedade em que a mulher é apenas e tão somente objeto da cobiça masculina, e essa sociedade, por sua vez, está organizada e fundada na guerra, então é obviamente que, ó, mulher é objeto da cobiça. A. B. Essa sociedade está fundada na guerra. Então é óbvio que essa ilação, esse raciocínio, essa conclusão será tirada. Quer essa conclusão seja realmente procedente ou não. Entende? Então, assim, Uhum. os homens estão lá, Helena era a mulher mais bonita do mundo, Elizabeth Taylor da época. Você vê que eu falar Maravilhosa. Elizabeth Taylor já denota a minha idade, né? É, é Elizabeth Taylor da época. Então, ora bolas, né? Se elas são mero objeto da cobiça masculina, não são elas as causas, não é ela. Se Helena era um mero objeto da cobiça masculina, como que ela vai ser a causa da guerra? A causa da guerra é a cobiça masculina. Entendeu? Veja bem, a gente está Sim, como você refletindo pode aqui, olhar por outro ponto de vista, né? Que o claro, ponto de vista assim, é a cobiça masculina, e no final das contas a gente fala que também os deuses queriam assim, né? sim. Não, Que a gente está isso a gente. refletindo que agora É, assim, é um raciocínio anacrônico que a gente está fazendo aqui. sim, Agora, aham, lá dentro, agora, assim, um raciocínio agora mais apropriado ao modo de pensar grego. Agora, se a gente for fazer esse raciocínio mais apropriado ao modo grego de pensar, então não. Aí, assim, aí tem sempre essa contradição entre o quanto a conduta de alguém é realmente a causa da sua desgraça e o quanto uhum, essa desgraça, na verdade, é obra do destino ou dos deuses. Então, uhum, isso é super atual e nunca vai deixar de ser atual, né? Porque nós continuamos, né? Ainda hoje, um raciocínio difuso no mundo contemporâneo, que é o seguinte: alguém vence apenas e tão somente pelos próprios méritos ou porque dá sorte, entende? Eu só estou substituindo deuses por sorte, sim, né? Tá sim, certo? aham, Né? Então, assim, sim. eu acho que isso Os deuses que quiseram assim, ou foi a sorte, ou a né? sorte, o acaso, É, o acaso, né? Então, o modo de pensar grego, então fica essa ambiguidade, essa dubiedade. E por que isso? Né? E depois disso a gente segue rapidinho, mas isso é importante uhum, dizer, porque lá na poética, né, o Aristóteles descreve a situação trágica, que também se aplica à epopeia. O que é a uhum, situação trágica? Aquilo que faz alguém é, é, sofrer uma tragédia ou uma desgraça, passar por uma desgraça. Então é alguém que, em geral, é melhor do que a média, ou seja, a média somos nós. O melhor do que a média é um deus, é um semideus, um herói, ou uma rainha, etc. Né? Então, alguém que é uhum, melhor do que a média e que passa da felicidade para a infelicidade, não por um defeito de caráter, mas por um erro que comete. Então, vamos ter isso em mente para ler poesia antiga, sempre.
Então, Uhum. a pessoa passa, então, a personagem, sempre uma personagem elevada, rainha, etc., semideus, passa da felicidade para a infelicidade, não porque tenha um defeito de caráter, mas porque comete um erro. Então, vamos ter isso em mente Tá. para entender Helena e Não, depois entender. esse ponto é bem importante mesmo, né? Bom, para a gente finalizar esse slide aqui, essas duas personagens tão distintas eram parentes, né? Elas eram primas, porque Helena, segundo o mito, era filha de Zeus, mas ela tinha um pai mortal, que isso era comum dentro da mitologia, ter o pai mortal e o pai imortal. Então, filha de Zeus, e o pai mortal dela era Tíndaro, que era irmão de Caro, o pai de Penélope. Esses nomes eu coloquei aqui porque mais tarde, quando vocês forem, por acaso, ler a Eneida, por exemplo, né? Se você pegar o trecho que eu selecionei ali, completo, vocês vão achar a filha de Tíndaro, e não o nome Helena, por exemplo, né, Érico? É comum trocar o nome pelo ao filho do fulano, né? Ou, Sim. enfim, tá? É muito comum isso na poesia épica. Isso. Bem, e aí, Érico, vamos falar um pouquinho sobre essa terminologia, já que você é o, o, o cara das letras, né, aqui dentro do nosso espaço, que se usa lá na Grécia Antiga, que ela mesma se chama, né, de cadela, né, de face de cão. Que sentido que isso quer dizer, né? No sentido que o cachorro finge que é devoto, mas ele tem o instinto na frente de tudo, né? É um instinto que vale e não é o instinto, né? Fale um pouquinho sobre esse termo, o que Então, é esse bastante termo usado para se cadela, não, referir. é justamente o que você falou, né? Ela é, então, e esse termo, ele denota a ambiguidade a que nós apenas nos referimos, né? Ou seja, quando Helena diz de si que ela é uma cadela, ela reconhece que não está de posse, que ela não é plenamente responsável pelos seus atos. Né? É isso que ela quer dizer. Ela fala: eu sou uma cadela, eu sou levada por Eros, pelo instinto. Né? Eu não consigo me conter Não tem como diante fazer da. diferente. Isso eu não consigo, porque diante da força arrebatadora do Deus, eu sou simplesmente tragada. Né? Veja bem, você pode achar que, na verdade, ela é uma sem vergonha, mas essa ambiguidade sempre vai permanecer. Aquilo que o poeta quer mostrar, quando ele dá esse epíteto para Helena, é o fato de que, primeira coisa, Eros é um deus, não é instinto, não é Freud. A gente tá, aqui não é Freud, entendeu? Não estamos em Freud, em Darwin também, que estudou o instinto nos animais, etc. A gente, não é esse o modo o amor é um Deus. E diante desse Deus, o que pode um mortal? O mortal não resiste ao Deus. Entende? Então ela fica. Tanto é que era um dos mais fortes, né? Que tem desde lá do início da mitologia Eros, Sim. né, Érico? Não, e ele dobra, Eros dobra até os deuses. Né? Nem os deuses resistem a Eros. Exato, Né? exato. Se os Nem, de, se nem Ze- Afrodite ou Vênus resistiu, né? Não, não. Então, assim, esse é que é o ponto. Se nem os deuses resistem a Eros, como uma simples mortal resistirá? Então fica essa. Sim. Então, esse nome cadela fica essa ambiguidade de o quanto ela é responsável pelos atos e o quanto ela é arrastada inelutavelmente, irresistivelmente pela força do Deus. Tá, por esse Eros, por esse desejo, por esse instinto, né? Isso. Só para a gente ilustrar esse papel, né, que aparece, por exemplo, se a gente pega o vídeo, ele vai falar que a mulher aprecia a violência, né? Então, essa questão do rapto, por exemplo, a mulher quer ser raptada, né? Não é isso, É, Érico? A mulher é, quer ser pega à força, ela né? quer. Então, essa é um pouco da. É claro que isso é uma visão masculina da mulher, mas isso, até ontem, nós dissemos isso até no curso,
É. Até ontem a gente ouvia isso na TV, né? O Nelson Rodrigues dizia até ontem na televisão, né? Nem toda mulher gosta Uhum. de apanhar, só as normais, né? Era uma coisa que ele dizia na televisão. Então, assim, essa coisa de que a mulher é lasciva e dada ao sexo por natureza, ela não aguenta, sabe? Então, assim, essa coisa, essa ideia é muito antiga, é muito antiga. E ela quer ser pega à força, como você está dizendo aí, né? E Uhum. tem lá também em Eurípides, né? Eurípides diz lá duas miseravelmente funestas dificuldades acompanham o já instável equilíbrio das mulheres: a dor do parto e a lascívia. Olha lá. Uhum. Então, essa coisa que. Mas veja, tem uma certa comiseração nisso. A mulher não consegue resistir ao Deus porque ela é de compleição frágil. É o sexo frágil. Ela é frágil, ela tem o físico frágil, ela tem o intelecto frágil, ela tem a psique frágil. E é por isso que ela não consegue resistir à força do Deus. É, e do outro lado, né, se a gente for falar de Penélope, Penélope era o modelo, né, que a gente falou, inclusive, se a gente pega Plutarco, que escreveu Conselhos aos Esposos, né, eu acho interessantíssimo, né, esses textos que dá Conselhos aos Esposos, né, então, Plutarco, que foi historiador, também vai nos dizer que Helena amava a riqueza, Paris o prazer, Odisseu era sábio e Penélope era honesta. E por isso que o casamento de Odisseu e Penélope dava certo, né? Então, mostrando essa diferença, e ela acaba virando um modelo de mulher ideal, em contrapartida a Helena, o contrário disso. Mas nossa Helena aparece na Ilíada, né? Sozinha, em silêncio, tecendo, Érico, como se Parece. fosse Penélope, né? Então, eu acho É, muito bacana isso, porque assim, como faz a gente refletir bastante, né? Porque a gente tem todo esse modelo de Helena, a cadela, a que causou a guerra de Troia e tudo mais, mas quando aparece na Ilíada, ela se comportando como se fosse uma mulher, como um grego acreditava que a mulher deveria ser, né? Então tem esse paradoxo na figura da Helena, já no primeiro momento dela na Ilíada, né? A gente trouxe aqui alguns trechos eh, desse momento, que o próprio Príamo, o rei de Troia, defende Helena, né? E ela não. E aí, essa parte do canto 3 da Ilíada eu deixo para você, Érico, porque você é o poeta aqui da sala. é, olha, é bonito mesmo esse canto, né? No fundo, Príamo é sábio e ele é condescendente com as fraquezas humanas, né? Então aqui, veja, são modelos de conduta, tá? Então tudo que está ali na Odisseia, todos os personagens ali se transformaram em modelos de conduta. Então, ainda que esses modelos sejam variados, tá vendo, Helena? Ele não é uniforme. Helena não é sempre a cadela, né? Às vezes ela aparece cumprindo o papel, cumprindo aquilo que se esperava de uma mulher na sociedade grega antiga ou arcaica, tá certo? Então, a gente tem de ver que o caráter também muda, né? Também existe uma variação no caráter e todas as personagens são modelos de conduta. Aqui a gente vê, né? Mas Príamo com sua voz chamou Helena, chega aqui, querida filha, e senta-te ao meu lado para veres o teu primeiro marido, teus parentes e teu povo, pois no meu entender não tens culpa, mas tem-na os deuses que lançaram contra mim a guerra cheia de lágrimas dos aqueus. Tá vendo como o Príamo ele é tão sábio e tão condescendente com os defeitos humanos que ele diz: olha, na verdade, o culpado no limite sou eu, porque os deuses querem me punir. É, No fundo é é, isso. é muito interessante isso, Érico, porque assim mostra também um outro que aparece muito na poesia, esse negócio do mais velho ser o sábio, né? A Sim, gente tem vários personagens que vão mostrar isso. E o Príamo é o rei
que tem toda aquela bagagem, experiência, e ele consegue ver todo esse lado, né, da que ela não tem culpa, né, inclusive chama ela de filha, sim, sim. Mas o mas ela primo foi não, né, fraco, né? ela coloca a responsabilidade nela, né. Veja você, o primo foi fraco, né? Não se ele tivesse cortado as asinhas do Paris, não é verdade? Pois é, Mas nada não tinha cortou, acontecido. né? É um playboy, é como hoje, tá vendo? O pai deixou, o pai rico, pagou tudo, tá certo? Aí o filho foi para onde quis, fez o que quis e deu no que deu. Então o primo pode ser o culpado, na verdade. Ele, na verdade, o culpado é o primo. Ai. Mas a Helena, diante disso que ele fala para ela, vai dizer que ela não ela é a culpada, né, que ela era uma cadela, né, Sim, e traz essa terminologia que a gente falou, no slide anterior, né. sim. Bom, e no final, do canto 3 aparece outra contradição, né, que é Helena chorando, pensando no Menelau, que é o marido que ela deixou lá em Esparta, mas ela acaba se encantando com Paris mais uma vez, né. Então, é a força do desejo, Érica, Do do desejo. Eros. O Eros, ela não aguenta. E ela, então ela é presa do desejo, né? Ela é um joguete na mão dos deuses, sob vários aspectos, né? Hum. Então, ali, né, no final, né, o Paris tinha insultado Helena, aí ela diz, né? Voltaste da guerra, quem me dera que lá tivesses morrido, vencido por um homem mais forte, como é meu primeiro marido. Você vê, ela xinga, no fundo, ela está até falando que o atual marido é um covardão, Tá né? chamando o Paris de covarde, né, porque De ele era, na frouxo, verdade, tinha fugiu da guerra, né, ele fugiu, está chamando de frouxo. Porque, veja, para o grego, isso tem que ficar claro, o ofício varonil por excelência é a guerra. sim, O homem que é muito dado ao sexo, à cama, é um homem feminino, e tá? fraco, por Fraco. sua vez. Então, exatamente. Então, isso, essa ideia que a gente, hoje em dia, a gente pensa, né? Não, o homem que é macho é o homem muito dado ao sexo, que tem um grande apetite sexual. Não, na Grécia, não. O homem que é o padrão, que é o modelo, ele é um guerreiro e ele beira a castidade. Por quê? Porque todas as forças ele emprega na guerra. E Uhum. então, o homem que se dá muito aos deleites do amor é um homem fraco para a mente grega. E era como o par estava se comportando, né. Sim, E aí, sim, em contrapartida, a gente vai ter um outro que é o forte, né, que é o Heitor, né. doutor. O Heitor, o grande, herói, irmão de Paris, filho de Príamo também, que vai voltar para dentro da cidade para ver se ele consegue arrastar o Paris de volta para a guerra, né. Não, não dá, né? Assim, por essas ironias que são as ironias a gente chama de ironias trágicas, mas também se aplicam à poesia épica, né? Então, assim, o herói mais fraco de todos, que é Paris, acaba matando Aquiles, O que é o mais Aquiles. forte, né? Então, assim, É. na verdade, Homero com isso quer mostrar como todos os homens são nada, na verdade, em comparação com os deuses. Tanto os fortes como os fracos são meros mortais, né? Eles não podem ser comparados aos deuses sublimes e excelsos. Né? Então, para É. ficar claro isso. E no caso de Heitor, sim, aí seria o varão responsável, né? O príncipe que já cuida, já assumiu em grande medida as tarefas de reger e governar a cidade e coisas do gênero, né? Então, assim, sempre esse papel. Ele cuida da guerra, né? A mãe quer trazer vinho para ele nem vinho ele quer, né? Olha lá aqui no. Isso que eu acho bacana, né, Érico, porque mostra exatamente o texto, mostra exatamente o que é a ideia do que era o papel do homem, né, o homem guerreiro deveria estar na guerra. O Paris Sim, mostra totalmente contrário a isso, né, tá lá, aproveitando com a Helena, o Heitor volta para a cidade, vai achar uma cidade cheia só de mulheres, por quê? Porque os homens
estavam na guerra, Menos menos o pares. Paris, né, menos o Paris, né. E aí a mãe vai a Écuba, né, vai falar para ele assim: "Não, Isso. mas dá uma descansadinha aqui, você não toma uma tacinha de vinho, né, relaxa", e ele fala: "Não, né, não vou fazer isso", né. Porque ele disse que ele ia se envergonhar se ele fizesse um negócio desse tipo, né. Que são esses Sim, trechos que a gente trouxe aqui para vocês. Então, mostra a diferença, né, desses 2 personagens irmãos, eh um que causou a guerra e o outro que estava lutando sem com dúvida. todas as forças, fazendo seu papel de homem, né, Érico. E de novo, né, prestem atenção, os alunos que aqui estão e os que verão isso depois, prestem atenção como, de novo, na epopeia, as personagens são modelos de conduta. Então, o menino grego aprendia o que era ser um homem corajoso, lendo e vendo que Heitor era corajoso e imitando Heitor. E aprendi o que era um homem covarde, lendo, né, e sabendo de cor muitas passagens da Ilíada, e vendo como Paris era covarde e evitando esse comportamento. Então, Sim, ele não se comportando assim de não se preferência. comportando assim. E sabendo que, caso assim se comportasse, estaria se comportando como covarde. É, exatamente, porque tá tudo explicado por aqui, né. Isso, isso. E aí o Heitor vai fazer o confronto com o irmão dele, vai até a casa, né, de Paris para chamar ele para voltar para a guerra. O que que ele encontra? De novo a nossa Helena sentada, cuidando das escravas ao redor, mostrando de novo Helena no papel de mulher grega, como os gregos entendiam, né, cuidando, né, da oikos, de Paris, né. Sim, não, isso é muito isso e por que isso? Porque a personagem tem que ter uma certa variação. Homero, como grande poeta, sabia disso. Ela não pode ser monolítica. Uma personagem monolítica é muito chata, entendeu? Porque nós, os seres humanos, nós não somos monolíticos. A gente tem uma certa variação. Claro, tem um caráter de fundo, mas a conduta tem uma certa variação. Então é por isso que Helena apresenta essas ambiguidades e essas contradições, o caráter de Helena, porque eles fazem parte da natureza humana, né? Tá certo? E isso é que dá. E para a poesia antiga, a variação é uma das componentes do prazer que a arte proporciona. A arte tem que ser, mal comparando com a pintura, né? A poesia tem que ser colorida, ou seja, tem Sim, de variar, várias tem cores, que ter várias movimento, combinações. tem que ter Exato. movimento. Tem que ter movimento, que senão é ruim, senão enfada, fica chato, entende? E Uhum. fica enfadonho. Então é por isso que a personagem é variada. Variada por quê? Porque nós, como seres humanos, somos variados. A gente vai voltar na questão se ela era a cadela ou não, mas tem alguns estudiosos que dizem que ela se autodifamava, eh, mostrando ela fazia isso porque era a astúcia dela, ou seja, que era uma estratégia para ganhar simpatia com paixão. Será? Não, é uma possibilidade, né? Então é por isso que Homero, a poesia sugere, né? A poesia não pode decidir, ela tem que sugerir, deixar para o leitor, ou ouvinte, eh, decidir isso por É, si porque ele não dá próprio. a solução, né, Érico? É justamente esse é o nosso debate de hoje, né? Se ela Claro. é inocente ou vítima, porque ele não dá essa solução, né? Não, Não e dá. não é para dar, porque, É, no fundo, a vida é grande e a poesia tem que fazer jus à vida. A vida é complexa e a poesia faz jus a essa complexidade da existência. E, portanto, veja, eh, é possível pensar que ela fosse astuta, eh, não obstante, ela estava realmente ali tecendo e dando ordem para os escravos, entendeu? Ela estava realmente cuidando do lar. sim. E veja bem, e essa estratégia de autodepreciação ah, teria passado inadvertida aos olhos tão experientes de Príamo, por exemplo? Eu não acredito, É, entendeu? Então exato. pensando aqui, Príamo teria se enganado, que era tão experiente, a tal ponto ah, que não visse.
que Helena estava sendo apenas astuta quando ela se depreciava a si própria? Essa é uma pergunta, entende? Provavelmente não, né, Érico? Provavelmente não. Exatamente. Se é ele no papel de, mais velho, sábio, tudo, provavelmente não, né, Provavelmente não. ele não ia cair na conversa, né, como a gente Não. fala, E no entanto né. no Ele entanto defende ele Helena. É, defende. É, é, ele defende Helena. E é interessante que nessa passagem, quando o Heitor chega na casa, é a Helena que vai falar com ele, né, e não o Paris, né. tá bêbado dormindo. Né? Então, Helena vai falar assim: "Quem me dera ter sido esposa de um homem mais digno". Forte Pois isso, é. né? Ou seja, mostrando mais uma vez essa covardia, né, do nosso amigo Paris. E Pares. aí eu acho, muito interessante, Érico, quando o Heitor vai para a casa do Paris, então encontra Helena nessa situação, fazendo o papel de uma mulher grega, e aí quando ele vai para a casa dele, ele não encontra a mulher dele em casa. Né? Por que que ela saiu de casa? Eu gosto dessa passagem porque explica o que era o mundo, grego também, né, feminino. Quer dizer, por que que a mulher poderia sair de casa? Não por qualquer motivo, né? Então, ele vai começar assim, onde é que ela está? Ela foi visitar os parentes? Ela está numa cerimônia religiosa? Por quê? Porque essas eram as condições, que era permitido uma mulher sair de casa. Né. A mulher vivia dentro do oikos, não é isso, Érico? É isso. E quando ela sai, Heitor, vai atrás dela e é que foi no fundo, o que eu penso também é que foi um pouco uma saída irracional, né. Ela estava angustiada com o andamento da guerra, preocupada com os, Sim. né, com a possível queda de Troia, etc. E daí ela pega e sai de casa com o filho, né, sem perceber que no fundo era perigoso, podia vir uma flecha, podia vir, né, tá certo? Podia vir, eh, ela podia É o morrer. impulso mais uma vez, né, É, o instinto, é um né. impulso, É, um impulso. Ela é, saiu por impulso, é. né? E ela vai atrás, ela no fundo ela vai atrás de Heitor, né? Ela quer saber se o Heitor está vivo, se onde é É, que ele está. porque é um momento da guerra que os troianos estão mal, né, eles estão perdendo, então ela Isso, fica sabendo disso e por isso que ele volta, né, para buscar o Paris para participar da guerra, porque os troianos estavam em desvantagem, então ela está desesperada para ver se Heitor está vivo ou morto, né. Mas aí eles acabam se encontrando, né, vão conversar, Heitor vai falar por que que você saiu e tal, e aí ela vai, fazer, né, toda a justificativa, mas no final das contas, o que que ele fala para ela? Volta para casa, né. volta para casa, vai cuidar do seu filho, dá ordem lá para as empregadas, né? Olha lá. Pois a guerra é aos homens todos que compete, quantos vivem em Ilium, a mim, que é o príncipe, né? Sobretudo, né? E as mulheres, claro, eu disse antes, vai tear, vai cuidar da casa, dar ordem para as escravas, etc. Isso, e ela então, mostra ser essa mulher, exemplar, em assim, contra a nossa Helena, né. Bom, e o que que aconteceu com a Helena, já, indo para o final da nossa discussão, do nosso debate aí, o que que aconteceu com a Helena depois da guerra de Troia, né? Na Odisseia, a Helena vai se reconciliar com Menelau, ou seja, a guerra acaba, os gregos, vencem, Troia foi destruída, né, e ela volta para casa, assim, dá para dizer como se nada tivesse acontecido. Dá, com cara de cachorro molhado, a gente fala, né? Com cara de cachorro molhado e volta para ser toda, né, assim, enfim. Depois a gente tem uma outra versão que ela vai ser divinizada junto com Castor e Pólux, que eram irmãos dela também. Mas a versão que eu mais gosto, Érico, é a versão que Helena nunca foi para Troia. Essa para mim é a versão que, olha, porque, mostra o joguete dos deuses, entendeu? Que assim, que na verdade Helena teria ido para o Egito, teria ficado durante todo o tempo da guerra no Egito, e que quem foi
para Troia era como se fosse uma espécie de um holograma Um de holograma, Helena, que um holograma. Em alemão o pessoal fala Ersatz, né? Uma espécie de substituta incorpórea, né? Mas incorpórea não era, porque o pai se deitava com ela, né? Então era assim, era uma exato. espécie de, sei lá, Era né? uma dupla, né, é Uma uma dupla. é, É, é. é, é. Um duplo de Helenas, né? Então, assim, é isso, né? Então, mas sabe o que isso mostra? Um pouco como a guerra é vã e vácua e vazia. No fundo, todo esse empenho, 10 anos de guerra, todo esse Aconteceu sofrimento, por nada, se ela nunca por teve lá, nada. né. Por nada, exatamente, por nada. No fundo, eu acho que aquilo que Heródoto É. quer ressaltar, quando ele abona essa versão, é a irracionalidade e a vacuidade, a vaziez da guerra, né? E ele diz que ele coloca, né, na opinião dele, que tudo aconteceu por culpa dos deuses mesmo, né. Sempre, mas é o que é o sempre, né? É, é, veja bem, isso já é dos historiadores, né? O Heródoto tá, coloca os deuses como causa, o que me parece bem racional, né? E você vê, Marx vai falar das forças produtivas e outros historiadores têm outras explicações, você entende? Então, assim, no fundo, é absolutamente racional, é isso que eu quero dizer. É racional Uhum, você atribuir aos deuses a causa da felicidade ou infelicidade dos homens. É bem racional. uhum, é. E tem outra versão que ela vai se encontrar com Aquiles e, depois da morte que eles vão fazer um filho, né, tem várias versões. Mas o Ixi, mais legal, né, é a gente pensar que essa mulher, Helena, culpada ou inocente, eu acho que a nossa conclusão aqui, se ela é culpada ou inocente, não tem resposta, né, Érico? É assim, não. e a gente nem quer achar essa resposta, na verdade, porque o interessante é justamente a gente trabalhar esses intermeios que a poesia traz, né? E essa é a riqueza, né, Érico, de você conseguir esses modelos dentro da poesia, inclusive dentro dessa coisa dúbia, né? Do inocente, do Então, o culpado. modelo, ele é meio contraditório, porque o ser humano é contraditório, né? O modelo de homem, por exemplo, perspicaz, ativo, empreendedor, inteligente, como Odisseu ou Ulisses, por exemplo. Entendeu? É um modelo absolutamente ambíguo, porque ele é um sacano, um espertalhão, ou ele é um homem sábio e prudente? Entende? Fica assim, Uhum. mesmo Sim, é na outro que tem esse lado duplo, né? duplo. Aquiles, por exemplo, ele é um egoísta ególatra ou ele é realmente um herói forte e destemido? Entende? Em que É. sentido? E assim vai. E assim vai, porque é por isso é que são modelos, entende? Porque, Uhum. porque a gente, conhecendo e refletindo sobre eles, pode distinguir onde eles acertaram e onde eles erraram e procurar imitá-los no que acertaram, evidentemente, e evitá-los naquilo que erraram. É. E, e Helena, eu queria que você comentasse rapidamente sobre isso. Eu falei no início da nossa discussão que ela vai acabar virando, vai inspirar outras heroínas da poesia, né? Entre elas a nossa Dido, Vai, que é uma personagem fantástica, né? Você pode falar muito. um pouquinho sobre isso, por favor? Posso. Então, obviamente que as personagens de Homero, elas se transformam em modelo tanto de conduta direta, ou seja, o sujeito lê e imita o que é bom e evita o que é ruim, como em modelos de outras personagens que, por sua vez, vão inspirar condutas, entende? Então, ou seja, aquilo que acontece na poesia é importante tanto para o leitor de poesia, como para os outros poetas que vão fazer outros poemas que serão importantes para novos leitores. Então, Uhum. é, obviamente que a personagem, o caráter de Helena, está por trás, em muita medida, em grande medida,
tá por trás da maneira como Virgílio depois, então o grande rival de Homero, a maneira como Virgílio vai conceber a personagem Dido. Porque no fundo Dido é o quê? Ela é lasciva ou ela ah, 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 ou ela é um mero joguete dos deuses? Como Helena. Ela foi, ela foi, ela fez o que fez. Ou seja, veja Dido, então nós vamos ver, né, nas aulas, mas já um pequeno Você spoiler já está aqui. dando um spoiler, Um né, spoiler, ó, Érico? olha lá, hein? É, faz o curso, hein? Ó, então Dido, ela havia prometido, quando o marido morreu, ela fez uma promessa aos deuses que jamais se casaria de novo, que ia casta para o túmulo. E tinha Foi isso que vários. aconteceu, né? Não, não foi. Mas tinha vários reis ali do lado, ali na África, no norte da África, que queriam casar com ela. E ela não casava. Não, porque eu fiz a promessa, tal, bababá, não, não, não. E aí chega lá um cara do nada, né? Forte, bonito, tal, bababá, e aí o cara que veio do nada de fora, e ela pega e fica com o cara. Então, assim, veja, uh, o que que isso significa? Né? Ela era, no fundo, ela era lasciva, ou ela fica com Enéas porque os deuses assim decidiram? E essa, E tem toda a discussão também se a gente não vai dar a resposta agora, né, Érico? não. Mas foi amor, Foi amor ou foi uma espécie de poção mágica dos né? deuses? Então, é Opa! interessante isso. Dos dois lados, né? Dos dois É. lados. Então, Não é bem mesmo. interessante. Então, de Enéas também, porque veja, no caso de Enéas, ele para ali em Cartago, mas Cartago não é o ponto final da trajetória. Não, Ele tem que ir para a não. Itália, porque senão Roma não será fundada. Exato. É. E Então, e aí? o nosso Enéas falando dele já ali, e aí fazendo começando a falar um pouquinho sobre ele, Enéas foi um grande herói troiano, né, Érico? Que foi Um grande herói. obrigado pelos deuses a deixar Troia em chamas. E nesse momento que Troia está em chamas, o que que acontece? Ele vê Helena, né? Então isso aparece no livro, no segundo livro, ou Canto 2, né? Você É, sabe melhor que eu, da Eneida, o Enéas vendo a Helena lá de longe, e aí ele enlouquece de raiva, começa a fazer toda essa divagação ali dentro do poema, né? E quer matar essa mulher de qualquer jeito. E aí quem vai impedir isso vai ser a mãe dele, Vênus. Vênus, né? Vênus, em latim sempre Vênus, né? Mas em grego Afrodite, né? A deusa do amor. Ele é filho de Vênus, tá? Então não é pouca coisa, Enéas. E Não. ele realmente ele a vê no meio de toda aquela carnificina, aquela carnagem, né? Ele vê a Helena à vista e fala: agora eu mato, agora eu me consagro, né? Agora eu É. mato. E aí a mãe o impede de matar a Helena e ele fala: não, faz o seguinte, pega a tua mulher, teu filho, teu pai e sai fora daqui. Esquece, Helena. Porque assim, você, meu filho, você tem uma outra história. O teu destino é outro, inclusive superior. Então, deixa a Helena aqui de lado e vai embora. Né? Mas Enéas, contrariamente a Aquiles, né, ou a Odisseu, né, em geral, o caráter de Enéas é um pouco menos variado. Tá? Enéas Uhum. é mais constante o caráter de Enéas. Por quê? Porque o homem que é piedoso e prudente, em geral, porque o epíteto, o adjetivo que qualifica Enéas, Era uma das coisas, né? A piedade, a né? De Enéas. piedade. Enéas é piedoso. O que é piedoso? Fazer o que os deuses mandam. Esse é o homem piedoso. A piedade é dar aos deuses aquilo que lhes é devido. Então, isso é que é a piedade. Então, Enéas ele é o piedoso Enéas. Virgílio, durante o épico inteiro, durante E, todo e, e na questão dele cuidar do pai também, né? cuida do pai, e o que que faz Enéas? Ele leva os deuses, os penates, são É. aqueles instrumentos, aqueles objetos que são do louvor e do culto dos deuses. Uhum. E isso a principal coisa que faz Enéas é transportar de Troia
para Roma, sim, o seu filho, o seu pai morre no caminho, ok, mas os deuses. Ele é o piedoso Enéas, ele que institui e introduz na Itália, vindo de Troia, os deuses. Ele que vai dar origem ao povo romano, na Sim, verdade, né? Que é essa toda a história da Eneida, que foi extremamente bem montada por Virgílio no século I foi. antes de Cristo, para, vamos dizer assim, colocar no alto um cara chamado Augusto, Augusto. né? Que Augusto. aparece na Eneida também, né, Érico? Aparece na Aparece. Eneida. Na Aparece verdade, lá no. Augusto é Enéas, Enéas é Augusto, tem aquela coisa assim, É, né? porque com A, você tem que. É que em latim é com A, né? Isso aqui você tem que. É que a A gente. Enéas, É, a Enéas. Então, assim, a é. Augustus, entendeu? Então, isso aí já é meio Um que manjado. trocadilho. Já é meio que manjado, assim. Então, É. obviamente que, ah, claro que o Então, imperador não era tudo isso, não, tá? Mas não interessa. Se non è vero, è ben trovato, tá? exatamente, Não é? porque na verdade ele precisava montar toda essa imagem dele, né? Inclusive dentro do curso tem uma aula bônus sobre essa imagem do Augusto que eu Perfeito. fiz na terça-feira. Então, quem quiser saber um pouco mais sobre Augusto, pode ver essa aula. Eu queria só fechar essa ideia do Anquises, que eu acho interessante, assim, porque na verdade assim mostra esse Eros com Afrodite daí, ou Vênus, né? Porque assim, a história acontece com Afrodite. O Zeus, porque Afrodite também, né? Ficava lá falando, ó, você vai se apaixonar por fulano, mandava um cupido lá, né? Vai, faz isso. Você tem que fazer o pessoal aquele se apaixonar por esse e tal, e ela se divertia, né? Fazia isso com deuses imortais. E daí um dia Zeus falou: não, vou punir essa mulher. Ela vai se apaixonar por um mortal. E quando Afrodite ou Vênus se apaixona por Anquises, ele não era esse senhor mais velho que aparece, né? Porque normalmente quando a gente vê em pintura, escultura né, um senhor bem debilitado já, né? E naquela época ele era um homem belo, tanto é que ele vai ser colocado como um dos mais belos do mundo, né? Comparado com Isso. Paris, Teseu, enfim. E aí ela não resiste, né? Aí, ó, a Não. própria deusa, né? Isso que é legal, né? Que quando a gente estava falando desse impulso, né? A própria deusa não resiste e vai se apaixonar por Anquises. Eles vão ter uma relação. Ela vai se mostrar, é legal isso. Ela se mostra numa roupa transparente para ele, mas ela finge que ela é uma princesa. Ela não diz que ela é Afrodite. Não pode. É porque quando Deus. Isso é interessante na mitologia greco-latina. O Deus sempre aparece para os homens como homem, como humano. Porque se o Deus aparecer como ele é, o homem não aguenta. Não. Entendeu? O homem não consegue. A visão. O Deus o homem É morre. muito, né? É, Vai morrer, como vai morrer. aconteceu com a mãe do Dionísio, por exemplo, que morreu Isso. fulminada. Exato, porque exato, morreu fulminada, porque não dá. Se um Deus se mostra a um mortal tal como ele, Deus ele mata o mortal. Então, assim, ele sempre aparece, então, sob o traje, sob a pele de um ser humano. E aí ela vai lá ter a relação com ele, aí quando o sol vai nascer, ela vai falar, ó, seguinte, contou quem era, sou Afrodite, ou Vênus, né, para os romanos, e você não vai poder contar isso para ninguém, você tem que ficar com o bico fechado, não pode tirar vantagem que você teve alguma coisa comigo, e eu tô grávida já, e esse filho que vai nascer é o Enéas, né? Lógico, é o cara que vai dar origem a uma nova civilização, que vai ser a civilização romana, né? Que vai ter uma grande missão, né? Só A que aí o grande, Anquises é um mortal, né, Érico? E aí ele tá lá, toma umas, né? Começa a beber, fica embriagado, e daí começa esses não sabem, ó, eu e Afrodite, ó. Zeus na hora puniu ele e aí ele ficou torto, né? Ficou torto e alguns dizem que ele ficou cego e paralítico. Então, essa questão dele sempre aparecer, né, muito debilitado, e é bonito o Enéas carregar sempre o pai, né? O pai é um modelo para o Enéas, né? É um modelo, e vai ser modelo, inclusive, depois da morte do Enéas, né?
depois Desculpa, da morte. do Anquises, né? Sim, o Enéas vai até, ele desce até os infernos Fundo de Hades, e para falar com o pai, para falar com Quises é, lá, né? Então, é. e quem revela Enéas lá no mundo dos mortos, lá no Elísio, né? Obviamente que o Anquises ele mora numa região lá do mundo dos mortos, que é a região dos bem-aventurados para os Sim, claro. antigos, né? Os chamados Campos Elíseos. Então, Campos Elíseos não é um bairro aqui no centro de São Paulo, não, tá? Campos Elíseos é essa região dos bem-aventurados do inferno greco-latino, e lá está Anquises, e lá, então, Enéas se encontra com ele, e Anquises lhe revela, então, o que vai ser Roma, quem são seus principais. Uh, quem são os principais romanos que haverá, etc, etc. É interessante, é muito lindo essa parte. Isso acontece no canto sexto da Eneida. Aham. Exato. E, bem, Érico, já que nós falamos da influência que Virgílio sofreu com Helena, Dido e tal, o tema do nosso curso vai ser justamente isso, né? A rainha e o herói, né? O amor de Dido e Enéas, e aí você vai colocar uma série de questões, eu já vou explicar como é que são as aulas, ou você mesmo pode explicar. Só para ilustrar, a gente colocou essa imagem de Vênus salvando Helena da fúria de Enéas, porque é muito interessante a gente ver o quanto essa poesia, a Ilíada, Odisseia, né, essas epopeias, quanto isso está ainda presente no mundo de hoje, né, Érico? A Muito. gente está falando aí de textos que foram escritos há milhares, há centenas de anos, que Não, milhares aparecem em mesmo, né? pintura, escultura, enfim, em poesia contemporânea. Então, é muito legal, né? A gente vê, e por isso que é tão forte, né, Érico? A gente ainda falar sobre isso. Então, essa tela aqui é do século XVIII e mostra essa cena que eu comentei que o Enéas queria matar a Helena de tanta raiva e a Vênus vai salvar Helena. Aqui já nesse slide vai aparecer para vocês um link. Esse link é o link para vocês se inscreverem no curso, tá? Ou se vocês quiserem ler o que tem em cada aula e tudo mais, ali está a explicação. O É, programa das nossas aulas, eu vou falar das bônus, tá, Érico? E você fala das perfeito. suas daí, por favor, Tá tá? bom? As aulas bônus, a gente colocou como uma forma de complementar o que a gente vai ver dentro do curso, que será ministrado principalmente pelo professor Érico. Então, uma primeira aula sobre Augusto, que já está disponível ali no aplicativo. O aplicativo vocês podem acessar tanto pelo celular quanto pelo computador. Essa aula sobre Augusto é falando dessa formação da imagem de Augusto, não só com a poesia, que vai ser, no caso aqui, com Virgílio, mas também com moedas, com esculturas e etc. Tá? Também coloquei uma fofoca da vida do Augusto, ali a tragédia na vida privada de Augusto, porque assim foi realmente uma tragédia a sucessão, né? Todos aqueles que ele achava que ele achava que ia conseguir colocar como sucessor, acabou acontecendo algum problema, então é um bônus fofoca da vida de Augusto. Na aula de hoje, que nós estamos fazendo, Helena, e Cartago, que vai ser lá no dia 28 de outubro, às 13 horas do horário de Brasília. As aulas com o professor Érico serão nos dias 22, 23, 29 e 30 de outubro, quarta e quinta, às 18 horas. Pode falar das suas aulas, por favor, Érico? Claro. Então, aqui é o seguinte, né? Na primeira aula, serão 4 aulas, tá? Na primeira aula, já me aproveitando do que a professora Alessandra falou, já a respeito de Augusto, não é? Eu vou introduzir, então eu vou pincelar só isso, tá? Vou focar na figura do Mecenas, que é uma espécie de ministro plenipotenciário do Augusto, tá? Ministro da Cultura, ministro da Casa Civil, digamos assim, tá? Um faz-tudo de Augusto, e da relação, então, do Império
com os seus poetas em geral, e dentre eles, né, o principal, que é Virgílio. Então, e aí? Então eu vou abordar um pouco a carreira poética do Virgílio, como que foi essa carreira poética, as principais obras, como o Virgílio foi recebido no mundo latino, no mundo romano, e depois da sua morte também, né? Então, essa primeira aula é uma aula de contextualização. Segunda aula, a gente entra exatamente, né, na história de amor de Dido e Enéas, uma história arrebatadora, que deu ópera, deu outros poemas, deu romance, tragédias, quadros, esculturas, é um negócio fenomenal. Mas a gente vai focar, obviamente, no modo como essa história aparece no canto quarto da Eneida, né? E lá nós vamos ver, então, eu vou ler trechos, vamos comentar, etc. Na terceira aula, a gente vai refletir sobre o que leu, né? Então, aí, na terceira aula, a gente reflete sobre o que leu. E o mote é sempre esse: eles são agentes racionais, livres, responsáveis, ou são marionetes na mão dos deuses? Essa é a grande, porque essa é a grande ambiguidade da vida, né? Nós somos os responsáveis pela nossa história 100% ou não? Ou a nossa história ela acontece com colaboração do acaso, de forças que nós não conseguimos nem sequer nomear, né? No fundo é isso. Então, na terceira aula, a gente vai refletir sobre o que leu, e finalmente na quarta aula, nós vamos ver um pouco da fortuna, ou seja, da história a história da história, ou seja, a história do caso de amor de Dido e Enéas, né? Como essa história continuou sendo contada, recontada, né? Nas artes, mas sobretudo na música, mas sobretudo na poesia contemporânea. Tá bom? É isso. Muito, muito brevemente, é isso. Só para o pessoal que está assistindo a aula, essa aula vai ficar disponível para vocês dentro do aplicativo e ela também estará disponível no YouTube, tá? Se vocês, acessar a aula pelo aplicativo, vai conseguir baixar o PDF dessa aula. E aí, baixando o PDF da aula, vocês conseguem clicar e acessar o link da aula diretamente. Eu vi que aqui ficou Dodô, mas na verdade é Dido Enéas, tá? Pois. Então, o link correto é esse daqui, alinvite.com, o amor de Dido Enéas. E caso vocês queiram ver também pelo computador, o link também clicando aqui, vocês conseguem entrar diretamente pelo link do computador. O aplicativo é a Alinvite, vocês encontram facilmente na Apple Store, na Google Play e na web, tá? Então, esse material, para quem acessar pelo aplicativo, vai ter acesso. Eu queria só, Érico, te pedir gentilmente agora de escrever ali no chat as versões que você recomenda da Ilíada, da Odisseia e da Eneida. Se você puder escrever sabe escrever ou quer que eu escreva? Eu acho que eu consigo. Estou Aqui embaixo. aqui, chat. E Opa. aproveito para abrir para os convidados e alunos para perguntas e comentários. O curso vai ficar com as inscrições abertas, né? Já está com as inscrições abertas. Quem tiver interesse de ver as aulas ao vivo, teria que se inscrever até quarta-feira, tá? Jussana, você não está conseguindo? Espera aí. Já desativei, podem abrir o microfone. Já deu. Pode ir. Não, foi maravilhoso. Olha, Érico, olha, abriu minha vontade de ler esses desafios, que para mim essas coisas são um desafio, né? Mas eu ainda eu já tinha te assistido em São Paulo, já fiquei com uma cosquinha. Agora, eu acho que é tão importante a gente ter uma base, né, para ler esse tipo de coisa, porque a gente não é estudioso disto, né? Tá até de outra área, eu sou de uma área completamente diferente. Então, como é importante clarear essa dificuldade que a gente tem para aceitar ler uma obra clássica dessas, como eu tive já, fui assistir com a Ali
aquela obra no teatro grego e tal, a tragédia Foi grega. ver a tragédia Ájax, a gente viu. Então eu estava numa dificuldade, o que que eu vou fazer lá? Aí fui ler, li 2 vezes e foi um espetáculo. Então, como é bom a gente ter essa base para poder enfrentar esse desafio de uma forma mais clara. Quando tu disse assim que são modelos de comportamento, né? Isso é importante a gente ter isso realmente em mente, que eu acho que clareia um monte de coisa que a gente vai ler e daqui a pouco não entendeu nada que está ali. Mas se a gente tiver isso como o mote para ler, eu acho que talvez seja mais fácil, né? Não sei, não li ainda, mas estou aceitando o desafio. Obrigado, Jussana. Não, não, é justamente isso. Para ler uma obra antiga, precisa de toda uma preparação, entendeu? Você precisa de anteparos, entende? Para conseguir fruir e aproveitar aquilo que você vai ler. Então, precisa saber como é que essa obra se organiza, ah, de preferência uma edição com notas, e etc. Né? E eu fico muito contente que é, é, as minhas aulas possam ah, instigar vocês a ir atrás e ler, porque não é elegível, entende? Pelo contrário, uma vez que você entende que são modelos de conduta, que a poesia tem essa linguagem que é uma linguagem oracular, próxima do oráculo, né? E tal, uma linguagem elevada, eu não vejo problema. Eu acho que vocês vão aproveitar, gostar e se surpreender com aquilo que lerão. Até Obrigada, porque, Érico. né, Érico, como a Jussana e outros alunos que estão aqui, que são meus alunos já há anos, né, que têm contato com história, com mitologia grega, mitologia romana, no momento que você começa a ler, fica mais palpável o texto, né, Uhum. porque não é assim, você lê lá Vênus, você já sabe quem é a deusa do amor, disso, daquilo, né, você lê Cartago, você sabe onde está, né? Então, assim, eu acho que isso, por isso que eu comentei no início do nosso encontro de hoje, o quanto eu acho que é importante juntar essas coisas, sabe? A gente juntar na minha matéria em história, eu trabalhar a Odisseia, trabalhar a Ilíada, trabalhar a Eneida e outros textos, né, do Heródoto, claro que o pai da história eu não posso deixar para trás, né, coitadinho, Plutarco, então são textos assim que a gente tem que tentar ganhar uma familiaridade mesmo e experimentar, sabe, Jussana? Experimentar, porque se a gente não experimenta, a gente não sabe que a gente consegue, né? É. E como a gente percebe também coisas, por exemplo, quando vocês falaram o que era a parte varonil do homem, né, seria a guerra e não a parte sexual. Hoje, como as coisas mudam e vão se moldando, né? Hoje, para uma mulher, vamos dizer assim, uma mulher com um pouco de discernimento, não é nem quem é talhado para o sexo e nem quem faz a guerra, né? Hoje o homem é muito, muito diferente disso, né? Então, como é bom a gente ver essa, que eu chamo de evolução, né? Que seja como a gente ainda vê os homens fazendo guerra, se achando homens, os homens que comem todo mundo, que são os pegadores, né? São os que se acham. E como mudou, né? Para a gente, como a mulher mudou a visão dessas coisas todas, né? Desde lá. Muito legal, Não, concordo. dando também, como a Jussana, também fico tomando coragem para ler esses clássicos. E eu queria fazer um paralelo, que eu passei por essa experiência, com as óperas. Ópera, eu sempre gostei, era uma coisa assim instintiva. Mas, para você entender uma ópera, você tem que ter um mínimo de estudo, você tem que saber o que é aquela história, como é que era naquela Uhum. época, por que o compositor fez assim. Não é apenas você chegar lá e assistir, não é isso. Por isso, talvez muita gente não goste, né? Exatamente. É. Isso é importante que você falou, Zezé, porque a pessoa pega a Odisseia, senta na beira da praia e vai falar assim: ah, vou Não ler dá, agora. Não, entendeu? não dá. Não, né? Não é um livro para ler desse jeito, né? Assim, você pode até fazer isso, mas quando não é a primeira vez que você está vendo aquele texto, né? Você tem que ter uma preparação mesmo. E mais do que isso, eu digo que não é um livro para você sentar e ler de uma vez, tá? É um livro para você Uhum. sentar Uhum.
e ler um pedaço, refletir, não é, Érico? Não é uma Ah, coisa assim, tipo, historinha. Pelo menos para mim é É o assim. mundo Eu inteiro preciso que está. pensar sobre aquilo. Não, mas é isso, né? O mundo inteiro cabe no livro. É o universo inteiro. Você não vai passar pelo universo num piscar de olhos. Então você tem de ir devagar, Uhum. entendendo como a coisa se organiza, refletindo, né? Porque os clássicos, né? Diz lá o Ítalo Calvino, numa das definições de clássico, do que é um clássico, os clássicos são como amuletos. Eles contêm em si o universo inteiro. Então, assim, tem que ir devagar, sem pressa, refletindo, mas dá para chegar lá. Ele é absolutamente factível que se faça uma boa leitura, né? Sem precisar gastar sua vida no livro, entendeu? É absolutamente factível. Alguém tem mais alguma pergunta ou comentário para fazer para o professor Érico, antes da gente encerrar a gravação? Bom, se não temos mais perguntas ou comentários, eu fico aí novamente o convite para vocês assistirem às aulas do professor Érico. A aula de hoje foi um gostinho do trabalho do Érico. Ele já tem outras aulas dentro da nossa plataforma ali dos Bastidores da História, mas agora a gente privilegiou ele dando um curso que ele vai ser o professor principal. Então, eu estou bem feliz que a gente conseguiu viabilizar, Érico, e na semana que vem nós nos encontramos ao vivo na nossa primeira aula sobre o amor de Dido e Enéas. Fica o convite, como eu falei ali no PDF, estão os links para vocês conseguirem acessar. Lembrando que quem é aluno dos Bastidores da História tem um cupom de desconto que vocês receberam por e-mail e também no, no WhatsApp dos alunos, tá? E quem não é aluno, fica aí o convite para vocês começarem a fazer parte do nosso trabalho, né, Érico? Então, podemos encerrar a gravação. Obrigada pela participação de vocês e espero ver vocês na próxima semana. Um beijo. Obrigada, Érico. Gente, Obrigado.